Nós vimos que a força gravitacional pode ser associada a uma energia potencial gravitacional e que a força elástica pode ser associada a uma energia potencial elástica. A gente viu que a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica agem como uma espécie de conta corrente. Retira-se energia destes reservatórios para que as forças associadas realizem trabalho positivo e vice-versa. A gente viu também que as forças gravitacional e elástica, quando atuam sozinhas, ou seja, não tem outro tipo de força atuando somente, ou a gravitacional ou a elástica, ou as duas juntas, o que acontece é que a energia mecânica total é conservada. Certo? Então, nesse caso, quando existem essas forças que podem ser associadas a uma energia potencial e que elas atuando sozinhas resultam na conservação da energia mecânica, a gente chama esse tipo de força uma força dita conservativa. E elas contrastam com as forças não conservativas, que elas não conservam a energia mecânica total, como por exemplo a gente viu quando a gente tem força de atrito, o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Então significa dizer que a energia mecânica não se conserva e a diferença é justamente o trabalho executado pela força de atrito, e ela dissipa a energia do sistema. Certo? Então, essas forças conservativas, elas têm características gerais. Né? O trabalho que esta força exerce sobre um corpo ao longo de um caminho depende apenas da diferença entre a energia potencial associada nos pontos inicial e final. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o trabalho de uma força qualquer, certo? E se essa força for conservativa, o trabalho dessa força sobre um deslocamento ds de um ponto 1 até um ponto 2 qualquer, ele vai ser igual a menos a diferença da energia potencial associada a essa força. Né? Então, no caso aqui, se for a força gravitacional, aqui a gente vai ter a diferença da energia potencial gravitacional. Se for a força elástica, aqui a gente vai ter a diferença da energia potencial elástica. Certo? Uma força conservativa também exige que o trabalho seja reversível, ou seja, o trabalho dessa força para ir de um ponto 1 até um ponto 2, em cima de um determinado caminho, é justamente o menos o trabalho para fazer o caminho reverso, do ponto 2 até o ponto 1. Né? Porque você tem a força e o deslocamento para cá, então o trabalho vai ser positivo. Se a gente se inverter o sinal do deslocamento, o trabalho vai ter que ser o negativo. Né? E isso resulta no seguinte aspecto: se a gente for calcular o trabalho dessa força do ponto 1 até o ponto 2 e do ponto 2 voltar para o ponto 1, né? Esse aqui é o negativo desse, então vai dar zero. Então significa dizer que o trabalho dessa força para levar a partícula de um ponto 1 e para vários outros lugares e voltar para o ponto 1 vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque o trabalho dessa força conservativa ele é obrigatoriamente igual à variação da energia potencial associada no ponto final e no ponto inicial. Se o ponto final for igual ao ponto inicial, essa diferença é zero e o trabalho dessa força nesse percurso que vai de um ponto qualquer até qualquer outro ponto e volta para o ponto inicial, vai ter que ser zero. E também o trabalho independe do caminho percorrido. Como esse trabalho vai depender apenas da energia potencial no ponto final, 2 menos a energia potencial do ponto final no ponto inicial, 1. Né? Então, imagine que você está subindo essa ladeira aqui. Você pode ir por essa rampa, você pode ir aqui por esse caminho por baixo, ou você pode ir aqui por cima, certo? O trabalho para ir da posição inicial até o ponto final independe do caminho percorrido, só interessa a posição, a energia potencial no ponto final, menos a energia potencial no ponto inicial. Então, o trabalho independe do caminho percorrido, certo?
Ah, nem todas as forças são conservativas. A gente já viu isso em um exemplo, né? Quando tem força de atrito. Nem todas as forças são conservativas, como a gente já viu no exemplo do elevador, em que havia força elástica, força gravitacional e força de atrito. A energia mecânica total não se conservava e a diferença era justamente o trabalho da força de atrito. Forças não conservativas não podem ser representadas por uma energia potencial associada. E o trabalho das forças não conservativas dependem do caminho. Então, esses dois itens estão intrinsecamente relacionados. Por quê? Se a força é conservativa, o trabalho dessa força conservativa vai ser igual à variação da energia potencial associada no ponto final menos do ponto inicial. Certo? Então, o caminho não interessa. O que interessa é a energia na posição final menos a energia na posição inicial. Agora, se o caminho interessar, tá certo? Não dá para escrever o trabalho dessa força como sendo a diferença da energia potencial na posição final menos a energia potencial na posição inicial, justamente porque o trabalho, o caminho interessa, né? O vetor de deslocamento, o F escalar ds, não vai mais, vai depender. Se escolher um caminho diferente para ir do ponto 1 até o ponto 2, o trabalho vai ser diferente. Então, por causa disso, não dá para escrever o trabalho de uma força não conservativa como a diferença de uma energia potencial associada. Então, por causa disso, força não conservativa não podem ser representadas por uma energia potencial associada. Certo? Forças não conservativas não conservam energia mecânica, a gente já viu isso no exemplo, como eu já falei. Então, não há reversibilidade total entre a energia potencial e a energia cinética. Por quê? Porque parte da energia vai ser perdida. Então, se ela vai ser perdida, não tem como tudo que for armazenado na energia potencial não pode virar inteiramente energia cinética, nem tudo que é energia cinética pode virar inteiramente de volta à energia potencial, justamente porque parte dessa energia vai ser perdida. E essas forças que não conservam a energia mecânica total também são chamadas de forças dissipativas. Elas reduzem a energia mecânica do sistema. Há forças que aumentam a energia mecânica, certo? Não é só que reduz a energia mecânica, como por exemplo os fogos de artifício. Então, quando você aqui tem aqueles fogos de artifício super bonitos, em que você vem um pedacinho assim, que ele vai com uma determinada velocidade, aí de repente ele explode em pedaços, em pedaços menores muito mais rápidos, né? Ali tem uma energia química que se transforma, que serve como combustível para virar energia mecânica, certo? E essa energia química é transformada em energia mecânica de forma não reversível, né? Não tem como juntar todos os pedaços dos fogos de artifício e voltar a ele para o tamanho, para o formato original antes dele explodir, certo? Então, a gente pode também, já que a gente está falando aqui de forças conservativas e forças não conservativas, e que as forças não conservativas não conservam a energia mecânica total, a gente pode pegar o gancho dessas forças para demonstrar a conservação da energia total. Quando eu falo aqui da energia total, eu incluo todas as formas de energia, não apenas a energia mecânica. Lembrar que a energia mecânica é energia cinética, mas é a energia potencial do sistema, seja ela gravitacional, elástica ou a soma delas. Então, a gente pode relacionar o trabalho das forças não conservativas com a variação da energia interna não mecânica do sistema. Então, veja bem, se a gente já viu isso aqui é um resultado que a gente já viu, demonstrou antes. O trabalho de uma força F', ela é não conservativa, vai ser igual à variação da energia mecânica. Certo? Então a gente pode pegar carona no que a gente viu do trabalho da força, das forças conservativas,
a gente viu que o trabalho das forças conservativas é igual a uma variação, menos a variação da energia potencial. Certo? Mas aqui a gente pega carona no formato, mas essa variação da energia, o int aqui, é uma energia interna. Isso não é uma energia potencial associada a essas forças não conservativas. Certo? Então, essa energia, o int aqui, não é uma energia do tipo potencial, mas apenas uma diferença simples de energia que a gente chama de energia interna do sistema. Tá certo? Então, isso aqui a gente já demonstrou e a gente batiza esse trabalho, pegando carona no formato da equação da energia potencial e chama o trabalho dessa força não conservativa como menos a variação da energia interna. Lembrar que ela não é potencial. E a gente, igualando essas duas equações, a gente vai ter que a variação da energia mecânica mais a variação da energia interna é igual a zero. E se a gente abrir essas variações nas suas componentes, a gente vai ter que a energia cinética no ponto 1 mais a energia potencial das forças conservativas no ponto 1, e aqui está embutido energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, mais a energia interna do sistema no ponto 1 vai ser igual à energia cinética no ponto 2, mais a energia potencial das forças conservativas no ponto 2, e aqui também inclui força gravitacional, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, mais a energia interna do sistema no ponto 2, isso aqui tudo vai ser uma constante, e isso aqui é uma expressão que mostra a conservação da energia total da mecânica mais a não mecânica. A mecânica está aqui, que é a energia potencial das forças conservativas, mais a energia cinética, e aqui a energia não mecânica do sistema. Certo? Então aqui a gente demonstra a conservação da energia total de um sistema. Uma das diferenças cruciais entre forças conservativas e forças não conservativas é que o trabalho da força conservativa independe do caminho percorrido quando você faz quando você calcula o trabalho do F escalar ds. Já o da força conservativa depende desse caminho, tá certo? Então, para a gente compreender isso melhor, vamos resolver um exemplo simples. O exemplo diz o seguinte: em uma certa região do espaço, a força que atua sobre um elétron é dada por F igual a C, que multiplica X e aponta na direção J, tá certo? A força vertical, completamente. E essa constante C é maior do que zero. O elétron percorre uma trajetória no plano XY no sentido anti-horário. Qual é o trabalho que essa força exerce sobre o elétron no percurso fechado ao longo do quadrado? Esta força é conservativa? Então, esse é um exemplo simples que vai nos dar o feeling do que é o trabalho de uma força ao longo de um percurso, certo? E se o percurso for fechado, ou se o trabalho for zero, ele começa num ponto, percorre o caminho todinho e volta para o ponto original. E esse trabalho for zero, a força é conservativa. Por quê? Porque a força conservativa, o trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial. E se a energia potencial final for igual à energia potencial inicial, o trabalho é zero. Uma força conservativa não obedece isso. Então, basta a gente calcular o trabalho em cima do percurso. Fechado, se for zero, a força é não conservativa. A força é conservativa. Se for diferente de zero, a força é não conservativa. Então, vamos lá para o nosso exemplo.
nós sabemos que a força é uma constante c maior que zero, vezes a coordenada x, apontando na direção j. E o percurso é esse. Ele parte da origem e segue nesse quadrado na direção anti-horária. Então, a gente vai dizer que esse aqui é o trecho 1. Esse aqui vai ser o trecho 2, que o trabalho é a integral da força nesse caminho. Então, o caminho tem 4 partes, a gente quebra em 4 partes. Aqui é o trecho 3. E aqui é o trecho 4. Ok? Então, a gente vê que a força não muda em cima do caminho. Mas o percurso, o trajeto muda dependendo do caminho, né? Por exemplo, no trajeto, no trecho 1, o vetor de deslocamento é horizontal. No trecho 2, o vetor de deslocamento é vertical. No trecho 3, o vetor de deslocamento é horizontal, mas aponta na direção contrária do trecho 1. E no trecho 4, o deslocamento é vertical e aponta na direção oposta do trecho 2. Ok? Então, a gente sabe que o trabalho total vai ser o trabalho da força no trecho de 1 para 2, no trecho 1, mais o trabalho da força no trecho 2, mais o trabalho da força no trecho 3, mais o trabalho da força no trecho 4. Certo? Então, vamos calcular o trabalho da força no trecho 1. O que é que a gente tem? Vai ser a integral de F escalar. Vou chamar aqui o vetor direcional nessa força ds1, certo? Então, o que é que a gente vai ter aí no trecho 1? No trecho 1, a gente vai ter que a força é horizontal, ou a força é vertical, apontando na direção y, e o deslocamento é horizontal, certo? Então, vai ser o produto escalar de uma força vertical com força horizontal, e a gente já sabe que vai dar zero, mas eu vou fazer devagarzinho para vocês verem. Então, isso aqui vai ser a integral. Antes disso, a gente sabe que o ds1, como isso aqui está na direção horizontal, a gente sabe que ele vai ser dx na direção y. Então, o trabalho do trecho 1 vai ser a integral de c, que é a constante da força, x, dx, né, do ds1. Aí tem um produto escalar, vai ser j escala i. Produto escalar de j escala i, o produto escalar do direcional j com direcional i, a gente sabe que eles fazem 90 graus, vai dar zero. Então, sem fazer muita conta, o trabalho no trecho 1 vai ser zero. Da mesma forma, a gente sabe que o trabalho no trecho 3 também vai ser zero, porque a força é vertical e o vetor tá na direção, o vetor de deslocamento está na direção horizontal. Então a gente vai ter aqui, nesse caso, vai ser c, x. Nesse caso aqui, deixa eu fazer devagarzinho. Cf, tá lá, ds3, certo? O vetor ds3
ele é o vetor dx apontando na direção menos. Dessa forma, a gente vai ter que a integral vai ser cx dx, tá certo? Menos j escalar i. E, de novo, o trabalho no trecho 3 vai ser zero, porque a força é vertical, certo? E o deslocamento é horizontal. Então, a gente isso aqui é zero. Falta agora nos trechos em que a força é vertical e o deslocamento também, ok? Então, vamos lá. O trabalho no trecho 2 vai ser a integral f escalar ds2. Esse vetor ds2 ele tem módulo dy, né, que ele está paralelo ao eixo y e aponta na direção j. Então a gente vai ter que essa força vai ser cx dy de j escala j. Só que essa integral é na direção, esse trabalho tem que ser positivo, né? E essa integral é em dy, tá certo? Esse x é a coordenada da partícula, que ao longo desse x fica fixo nesse caminho, né? Então ele é uma constante em cima desse caminho. Note que a gente vai estar percorrendo esse trajeto bem aqui, né? E em cima desse trajeto, o x é igual a L. Ele é uma constante nesse caminho, tá certo? E C também é uma constante, então Cx saem da integral. E a integral ainda é y, que vai de onde? Vai de y igual a zero até y igual a L. Então, isso aqui Cx, J escala J, a gente sabe que é 1, né? São dois vetores unitários paralelos, e a integral vai ser a integral de dy de 0 até L. Então, o trabalho no trecho 2 vai ser CXL. Ok? Por último, temos o trabalho do trecho 4. Que vai ser a integral da força escalar o deslocamento do trecho 4, que eu vou chamar de ds4. Esse vetor ds4, ele é paralelo ao eixo y, ele tem módulo dy, mas ele aponta na direção menos j. Então, a força está para cima, o deslocamento está para baixo, esse trabalho tem que ser obrigatoriamente negativo. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos substituir a força. Isso aqui é Cx dy, né? Aí vai ficar agora o produto escalar dos direcionais. Menos j escala j. A gente sabe que j escala j é menos 1, né? J escala j é 1. Com esse menos dá menos 1. Então, essa integral todinha vai ficar menos. Agora a gente está percorrendo esse caminho aqui de cima para baixo, tá
tá certo? E nesse caminho aqui, o x, a coordenada x é fixa igual a 0, certo? E vai ser a integral de dy. Lembrar que esse dy bem aqui, ele é um módulo do vetor, tá certo? A direção do vetor a gente já deu a menos j. Então, esse dy aí vai crescer de 0 até ele. Ok? Eu esqueci de substituir aqui, gente, aqui nesse outro aqui do trabalho 2, é que a coordenada x é L nessa direção aqui, né? Então, isso aqui fica CL ao quadrado, tá? Já nesse aqui do trabalho 4, o x, nesse caminho 4, o x é 0. Então, o trabalho na direção 4 vai ser menos CXL, mas como o x é 0, o trabalho na direção, o trabalho no percurso no trecho 4 vai ser 0, porque o x, a coordenada x no percurso 4, no trecho 4, ele é 0. Tá certo? Então, vamos aqui concluir o nosso problema. A gente viu que no trecho 2, isso aqui vai ser igual a CL ao quadrado. No trecho 4, isso aqui vai ser 0. Não porque os vetores são perpendiculares, mas porque a coordenada x no caminho 4 vai ser 0. Então, esse trabalho total aí vai ser igual a CL ao quadrado e diferente de 0. Ok? Então, como a gente começou no trecho 1, começou na origem, percorreu o trecho 1, depois percorreu o trecho 2, depois percorreu o trecho 3 e percorreu o trecho 4 e voltou para a origem, é uma integral em um caminho fechado. E como o trabalho dessa força sobre esse percurso deu diferente de 0, a gente pode concluir que essa força F igual a CXJ é não conservativa. Então, com isso, esse exemplo nos ajudou a gente compreender melhor o que é que se trata essa coisa do trabalho de uma força ao longo de um percurso fechado, em que você começa no ponto e volta para o mesmo ponto. Ok? Existe uma importante relação entre força e energia potencial que é importante falar sobre ela. Então, a gente viu que para as forças conservativas, o trabalho dessa força em um caminho, em um deslocamento, vai ser igual a menos a variação da energia potencial associada a essa força. Né? Então, a gente tem toda força conservativa tem o par força e energia potencial. Né? Força gravitacional, energia potencial gravitacional. Força elástica e energia potencial elástica. E tem uma terceira que eu não falei, que certamente vocês vão ver em algum momento do curso de engenharia, que tem a força elétrica e a energia potencial elétrica. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa força. Vamos assumir que ela é constante. Para simplificar, a gente se livra da forma integral dela, que ela é constante durante um deslocamento Δx e que a força aponta na mesma direção do deslocamento, para se livrar do sinal, do produto escalar, certo? Então, esse trabalho aqui vai ser igual a menos a variação, a diferença da energia potencial associada, certo? Então, a gente pega esse Δx aqui e passa para o outro lado dividindo, de tal maneira que a gente tem
que a força, a força vai ser igual a menos a diferença da energia potencial associada no início e no final do deslocamento, dividido pelo deslocamento, certo? Então, se a gente fizer o limite de ΔX tender a zero, o que a gente vai ter aqui é que a força num ponto X qualquer vai ser igual a menos a derivada da energia potencial associada em relação à coordenada X. Então, essa aqui é uma importante relação, certo? Que ela diz o seguinte: se soubermos a energia potencial de um sistema, sabemos a força que atua sobre ele, simplesmente derivando essa energia potencial. Ou vice-versa, se a gente tiver a energia potencial que atua no sistema, a gente sabe qual é a força integrando, fazendo a operação inversa, certo? E isso aqui a gente derivou de forma muito simples para uma dimensão, tá certo? A força atuando em uma linha, certo? Mas, na verdade, ela vale, essa expressão é geral o suficiente, vale até inclusive em 3 dimensões. Então, aqui, em 3 dimensões, a coordenada x se transforma em x, y, z, e a energia potencial associada a essa força se transforma em uma função no espaço tridimensional em x, y, z. Então, a força vai ser menos a derivada da energia potencial em relação a x, isso aqui dá a componente x da força. A derivada dessa energia potencial em relação à componente y vai dar, com sinal menos, vai dar a componente y da força. E a derivada da energia potencial em relação à coordenada z vai dar a componente z dessa força. Sempre multiplicar pelo menos aqui. E isso aqui é, na verdade, uma operação vetorial chamada de gradiente, né? Que é a derivada de uma função no espaço tridimensional e que vai dar um vetor nas 3 direções. Mas isso aqui é mais assunto para cálculo 3, certo? Mas o importante resultado aqui é que se você conhece a energia potencial em função da posição, você deriva essa energia potencial e você encontra a força que atua no sistema, certo? Então, veja que isso aí é importante porque em vez de trabalhar com forças e resolver as leis de Newton, você simplesmente olha para a função da energia potencial e faz uma análise da derivada dela, das inclinações em cada ponto da curva, e você consegue dizer muita coisa do sistema. Como, por exemplo, a gente tem aqui a energia potencial de uma mola, que ela é meio de kx ao quadrado. Então, aqui é o ponto mínimo. É o ponto mínimo da energia potencial. Então, se você derivar esse U em relação a x, vai ficar kx. E a força, ainda tem um menos, né? Então, a força é menos du dx. A força fica justamente menos kx. Então, isso a gente já viu nos slides anteriores. Se você tem uma compressão da mola, ou seja, um alongamento negativo, a força é positiva. Então, veja que aqui, fazendo aqui a derivada, quando você está aqui na região de alongamento negativo, a força está positiva. E aqui do lado, para o alongamento positivo, a mola está esticada, você tem uma força negativa, né, que tenta trazer a mola para a posição relaxada. Então, se você fizer a derivada aqui, você vai ver que do lado de x positivo, a força vai estar negativa. Então, para x menor do que zero, o Fx é maior que zero, a força empurra a mola para a direção da posição relaxada. E para x maior que zero, a força é negativa, puxando também a mola para a posição de comprimento relaxado. Né? E a energia potencial gravitacional? A gente viu que ela é mgy, certo? Para, por exemplo, a coordenada aqui é y, tá certo? A coordenada da posição.
justamente por causa ela varia na direção vertical, certo? Quando você deriva, du faz du dy menos du dy, você vai ter que a força em y vai ser menos mg, que é justamente a força da gravidade, que ela é constante e apontando para a direção negativa do eixo y, certo? Então, isso aqui demonstra, isso aqui são casos muito simples de energias potenciais, tá certo? Que a gente estudou nesse capítulo. E que você, conhecendo a energia potencial, você deriva ela em relação à coordenada e você consegue dizer muita coisa sobre a força. Ok? Um outro exemplo Temos importante para mostrar como conhecer a energia potencial, a forma da energia potencial é importante para a gente entender o que é que acontece com o sistema, é esse problema aqui do sistema massa-mola, tá certo? Temos aqui um suporte num trilho de A, em que ele está aqui na posição 0, é a mola na posição relaxada. A gente pode puxar esse suporte aqui até um alongamento A e soltar, e o que vai acontecer é que ele vai ficar oscilando entre A e menos A. Se a gente desprezar a força de atrito, ele vai ficar nesse movimento aqui ad infinito, certo? Podemos fazer também o contrário. Posso encolher a mola até um alongamento negativo menos A, até eu comprimir a mola de menos A e soltar. E o que vai acontecer é que a mola, o suporte vai ficar oscilando entre menos A e A até o ad infinito, para sempre. Então, a energia potencial dessa mola, assumindo que ela tem uma constante de mola K, é esse gráfico aqui, ó, essa parábola bem aqui, certo? Aqui é o ponto de energia potencial elástica mínima, certo? Então, eu fixo e está aqui em função aqui do alongamento, né? Então, para esse meu caso específico aqui, em que eu posso que a mola vai ficar oscilando de menos A até mais A, eu traço essa linha reta aqui, tá certo? Que ela intercede, ela encontra o gráfico da energia potencial em x igual a menos A e em x igual a A, e isso aqui vai ser a minha energia total do meu sistema, certo? Então, vamos lá. O que é que acontece aqui? Se isso aqui é a energia potencial, esse gráfico, certo? Bem aqui, ele está na energia potencial máxima, ou seja, ele está bem aqui no máximo do movimento. E quando ele chega no máximo do movimento, né? Quando ele oscila para cá, chega até em A, para poder voltar, nesse ponto aqui, a energia cinética é zero. Do mesmo jeito em que ele vai até o ponto menos A para poder voltar com velocidade positiva. Então, aqui a energia cinética é zero, certo? Então, veja que aqui nesse ponto aqui, eu tenho que a minha energia cinética aqui é zero, então a minha energia potencial é exatamente igual à minha energia total. À medida que eu vou andando, na hora que, por exemplo, aqui eu estou no ponto menos A e vou me afastando, nesse ponto aqui ele está com energia cinética zero e ele vai ganhando velocidade até que atinge um máximo de velocidade aqui quando a mola está completamente relaxada. Aí a mola vai passar para o outro lado, aí na hora que ela passa para o alongamento positivo, aí ela já sente o puxão da força tentando trazer a mola para o canto e a força e a velocidade vai diminuindo até que zera no ponto A. Então veja bem, o que vai acontecer é que a mola vai ficar variando aqui de menos A até A. Nos pontos menos A e no ponto A energia potencial é máxima. E no ponto zero, bem aqui, a gente vai ter energia potencial zero. Então essa diferença daqui para cima vai ser justamente a energia cinética do suporte, tá certo? Então, se você traçar
essa reta bem aqui e dizer que essa é a energia mecânica total do meu sistema, eu estou limitando qual vai ser a amplitude máxima de alongamento e compressão da mola. Então, isso aqui vai me dar o formato da energia potencial, certo? Daqui para cá, energia potencial. E desse ponto até essa energia constante bem aqui, eu vou ter a minha energia cinética. Então, o que é que vai acontecer? Bem aqui, eu vou ficar oscilando de um lado para o outro. Quando estiver nesse ponto, a minha energia cinética é zero, porque é a diferença da energia potencial até a reta, e aqui não tem nada. À medida que eu vou diminuindo o meu alongamento, a minha energia cinética vai aumentando, que é esse ponto até o E, certo? Até que eu atinjo a energia potencial elástica zero e estou na energia cinética máxima. Então, olhando apenas para o gráfico da energia potencial, você define uma reta aqui que vai te dar a tua energia mecânica total. Então você sabe, você consegue, sem resolver as leis de Newton, você consegue dizer o que é que vai acontecer em termos de energia cinética e energia potencial entre os pontos menos A e A, que é onde interceptam aqui o ponto da energia mecânica total. E isso aqui é para mostrar num problema simples, né, de um sistema massa-mola em que a energia potencial do sistema é uma parábola simples. Mas esse tipo de análise pode ser aplicado para sistemas bem mais complexos que tem essa cara aqui, por exemplo. Então a gente tem aqui a energia potencial em função da posição de um sistema. Então veja que ele tem várias curvas aqui, máximos e mínimos, tá certo? Então veja que se eu, por exemplo, traçar a minha energia total bem aqui, encostando nesse ponto bem aqui, certo? A minha energia total mínima possível é zero. Então o que é que acontece? A minha energia total está bem aqui, eu não tenho espaço nenhum, né? Não tem nenhum, meu sistema não vai ter energia cinética. Agora, se eu traçar a minha energia total bem aqui, nesse patamar E1, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar oscilando entre o ponto XA e o ponto XB. No ponto XA, ele vai ter energia potencial máxima e energia cinética zero. No ponto X1, ele vai ter energia cinética máxima. E no ponto XA, ele vai ter energia potencial máxima e energia cinética zero. Tá certo? Agora, se eu determinar aqui a minha energia total do sistema como sendo aqui nesse patamar é 2, né? Então eu vou traçar essa reta. A minha partícula ela vai poder oscilar entre xc até xd daqui para cá. Então a partícula, se a energia total fosse bem aqui no E1, eu ficaria preso entre xa e xb, numa pequena região do espaço. Mas se minha energia total for maior, no nível E2 aqui, eu vou ficar preso, ela vai ficar presa entre o ponto xc e o ponto xd. Certo? Vai ficar preso numa região muito maior do que se tivesse uma energia total E1. Se a gente tiver agora uma energia total E3 nesse nível aqui, significa dizer que a partícula vai poder oscilar entre um ponto aqui menor do que xc e pode ir até aqui ter uma energia máxima, ter a energia até um máximo de energia potencial bem aqui, quando ele para nesse ponto aqui x4, certo? Então, se você, então isso aqui, olhando apenas para o gráfico da energia potencial em função da posição, você consegue dizer qual é a energia total do teu sistema, ou você consegue dizer a amplitude de movimento da partícula e onde ela vai ter energia cinética máxima, onde ela vai ter energia cinética igual a zero, certo? E esse tipo de análise é muito importante para você analisar ligações químicas de moléculas, certo? O comprimento de equilíbrio de uma determinada ligação química, ou o tamanho que você consegue quebrar e a energia que você consegue quebrar aquela ligação química, tá certo? Porque uma
ligação química, ela pode ser descrita por uma energia potencial. E normalmente ela não é bem comportada como uma parábola. Ela tem esses máximos locais, esses mínimos locais, esses máximos aqui. Então, quando você dá energia para o teu sistema, dependendo do tipo de energia que você dá, a partícula você pode quebrar ou não a ligação. Quebrar a ligação significa dizer que um átomo está ligado, ele não tem nenhuma região de equilíbrio de ligação em relação ao outro. Ele pode ir para qualquer lugar. Certo? E se você olhar aqui, como a gente já viu que a força é igual a menos a derivada da energia potencial em relação à posição, olhando aqui para a derivada desse gráfico aqui, você consegue dizer, por exemplo, ó, que nessa parte aqui a inclinação de U é negativo, né? Então a derivada aqui de U vai ser negativa, mas só que tem um sinal menos a derivada de U em relação a X. Então bem aqui você vai ter uma região de força positiva que faz com que empurra a partícula para o X maior que zero, né? Bem aqui no ponto x1 a derivada é zero, porque é um ponto de mínimo. Então bem aqui a força vai ser igual a zero. Então, entre o ponto x1 e o ponto x2, a derivada de U é positiva. Então, a força vai ter que ser menos a derivada de U. Então, você vai ter um ponto, uma região aqui entre x1 e x2, que a força é negativa, que empurra de novo a partícula para o ponto x1. Até o ponto x2, que aqui a derivada é igual a zero. Então, você tem de novo um ponto de força igual a zero. Do ponto 2 até o ponto 3, a derivada de U em relação a x é negativa, logo a força é positiva. E ele vai de novo até um ponto zero, né? Até a força vai igual a zero, porque bem aqui a derivada de U é zero. E do ponto x3 até o ponto x4, a gente tem a derivada positiva. Significa dizer que a gente, até esse ponto aqui, que a derivada é zero. Então significa que entre x3 e x4, a gente vai ter uma força negativa. É negativa até voltar para o zero. Tá certo? Então, olhando para esse gráfico bem aqui, você consegue dizer, estimar o comportamento da força em função da posição. Tá certo? E isso é uma das grandes utilizações da energia potencial. Certo? Então, finalmente chegamos às nossas conclusões desse capítulo. E nesse capítulo a gente definiu energia potencial e energia mecânica, né? Definimos que é a energia potencial gravitacional e potencial elástica. A gente aprendeu o que são forças conservativas e forças não conservativas. Lembrar que as forças conservativas, quando só existem elas no sistema, a energia mecânica total se conserva. Quando há forças não conservativas no sistema, não há conservação da energia mecânica total. Forças conservativas podem ser representadas por energias potenciais associadas, e na presença de forças não conservativas, o que se conserva é a energia total, que é a energia mecânica mais a energia não mecânica.